Obrigado, senhor presidente. Eu fiquei aqui pacientemente assistindo os debates do dia de hoje e eu quero começar, primeiro, pontuando que, ao longo de 2020, o Brasil testou várias vacinas. Ao longo de 2020, a Organização Mundial de Saúde, que é órgão sempre responsável pela aquisição ou por aquisições de vacinas para o Ministério da Saúde, quando isso não era feito diretamente pelo Ministério da Saúde com um determinado laboratório produtor. Está aqui Humberto Costa, ex-ministro, que é testemunha do que eu estou falando. E neste governo, no governo do Bolsonaro, o que acontece é que a OPAS é relegada ao último plano. A OPAS foi tratada pelo governo Bolsonaro como adversária e inimiga, porque contrariava a orientação do governo e do presidente de ampliar o contágio das pessoas para que as pessoas adquirissem imunidade naturalmente, para assim ter imunidade coletiva. A OPAS contrariava isso. A OPAS definia que tinha que ter isolamento. A OPAS definia que tinha que usar máscara, definiu que tinha que usar máscara. A OPAS definiu e apresentou estudos que a cloroquina não era ou não tinha eficácia, que agora, só agora, o Ministério da Saúde confirma isso. Então, é óbvio que a OPAS, assim como Trump a consolidou adversária, o governo Bolsonaro consolidou a OPAS adversária, e ao invés de comprar 40 milhões de doses da OPAS, comprou 4 milhões de doses da OPAS. Ao invés de trazer a OPAS como parceira para adquirir vacinas de todos os laboratórios que não pudessem ser adquiridos diretamente, já que a OPAS compra para distribuir para o mundo inteiro, o governo negligenciou e tentou criminalizar a Organização Mundial de Saúde, porque divergia da condução equivocada, temerária e criminosa no combate à pandemia, conduzido pelo presidente diretamente, com alguns prepostos que operacionalizavam a partir de um gabinete paralelo que ajudava o presidente a conduzir o Brasil à morte, a 535.294 mortes pela Covid. Também neste período, a gente viu a Pfizer ser negligenciada. 81 correspondências, nenhuma correspondência respondida. E aí entra em ação. Então, veja, não é que esta CPI é contra apressar a compra de vacina. Este Senado votou projeto para comprar vacinas o mais rápido possível. Este Senado também tensionou, e eu pessoalmente tensionei para que o governo agisse, porque a gente estava numa emergência sanitária sem precedentes. Agora, o que nós vimos foi a troca da negociação direta da compra de vacinas pela intermediação da compra de vacinas e outros insumos, senhor relator. E o que nós estamos aqui é diante de uma situação que se repete. Quem foi que intermediou a compra da Pfizer? O Fábio Van Garten, que não tinha nada a ver com o Ministério da Saúde. Foi uma intermediação. Uma vacina que custou $10 no primeiro lote e depois, nas quase 101 milhões de doses seguintes, $12 a dose. A Sputnik, que as pessoas aqui passam o tempo todo questionando o consórcio Nordeste, foi comprada a R$ 9,79,95 pelo consórcio do Fundo Russo, mas com a intermediação da AMS,
ela está sendo comprada por R$ 11,95 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós estamos tratando da Covaxin, vacina que está custando a dose $15. Então, senhor presidente, nós estamos diante de uma prática comum deste governo na aquisição de insumos. Vejam, senhores, nós estamos falando de insumos estratégicos como imunobiológicos, que está numa secretaria, chamada Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Esta secretaria adquire insumos que são, na maioria das vezes, único de um determinado laboratório, ou seja, tem um único produtor. Então, a negociação tem que ser direta. Existe, inclusive, uma lei que obriga a ter uma redução no preço de 24% desses insumos, porque tem um único fabricante. Tem uma lei que determina que o governo brasileiro, a presidência o Ministério da Saúde, adquira diretamente dos laboratórios para reduzir o custo. E o que nós estamos vendo aqui é que a compra da vacina virou uma grande oportunidade para este governo fazer negócios. E aqui eu quero dizer o que chama a atenção: a divergência no que a senhora insiste em dizer, que vai de encontro à verdade expostas pelos servidores públicos. Eles vieram aqui nesta CPI e afirmaram que a primeira invoice da vacina Covaxin foi mandada no dia 18 de março. E a senhora confirmou esta mesma data numa audiência aqui no Senado. Hoje a senhora tenta confundir as informações numa manobra para impedir as provas do crime de prevaricação do presidente Bolsonaro. Detalhe, o ministro Onyx Lorenzoni, numa coletiva com Elcio Franco, também confirmaram a data e a existência da invoice. Os vídeos já estão circulando na internet, os fatos se sobrepõem às versões. Vossa Senhoria fez isso a troco de quê? Mesmo assim, a senhora comete um ato falho e confirma que foi a senhora quem criou o Dropbox, que continha a invoice, ou seja, foi uma confissão de propriedade da conta na plataforma. O que significa que Vossa Senhoria mesma administra os arquivos no Dropbox e provavelmente pode ter apagado essa invoice. Mas como a verdade desmascara manipulações, vamos pedir a Dropbox detalhes sobre a criação deste documento. Se não me engano, as informações devem estar guardadas lá até 18 de agosto de 2021. Deixo aqui a presidência que faça essa solicitação. Se é que não já foi apagado, já foi tirado o rastro, porque essa é a prática de quem comete delitos. Outra coisa, a senhora poderia explicar como uma empresa de capital social de cerca de 12 milhões se compromete a arcar com os custos de 15 milhões de reais com frete de segurança do contrato da Covaxin. Sabemos da carta de fiança do Fibbank, mas tivemos acesso a uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde uma juíza, que vamos preservar o nome dela, afirma que esse Fibbank não é uma instituição bancária. Por isso, a garantia apresentada por ela não poderia ser aceita por ausência de segurança jurídica suficiente. Está aqui a decisão da juíza. A própria Justiça já fez um sinal de alerta. Se a gente aqui, nesta CPI, teve acesso a essas informações, eu me pergunto, por que o governo Bolsonaro, para fechar um contrato de compra bilionária de vacinas como a Precisa, que sequer tinha autorização da comercialização, ou seja, essa vacina sequer tinha autorização para ser comercializada no Brasil. Mais do que isso, com um pagamento antecipado num paraíso fiscal para uma outra empresa que não constava no contrato, com uma denúncia de pressão para finalizar o pagamento e com a vacina a $5 por dose mais cara.
A senhora sabe dizer, e a pergunta, e eu acho que a senhora já vai responder, se teve interferência política para a compra dessa vacina, sim ou não? Não, senhor. Eu sabia que a resposta era essa. Claro que não. Teve ainda um aditivo de compra depois de assinado o contrato. Veja só, senhor relator, preste atenção nisso. E o Brasil teve ainda um aditivo de compra depois de assinado o contrato feito pelo coronel, quem? Élcio Franco, de 50 milhões de doses. Não estava sendo cumprido o contrato de entrega, era uma proposta inicial de 12 milhões, e aí o senhor Élcio Franco pede mais 50 milhões de doses. Adicionalmente no dia 6 de março. 6 de março. Todos os pedidos adicionais foram feitos pelo coronel Élcio Franco. A senhora negociou com ele? Sobre essa intenção de compra de 50 milhões de doses? A senhora negociou com Essa ela? intenção de compra, ela chegou quando o contrato ainda estava vigente e não tinha vencido nem a primeira entrega dos lotes. E essa intenção de compra, ela não foi respondida... 6 de março não tinha nenhuma entrega vencida? Claro que tinha. Não, se eu assinei o contrato em 25 de fevereiro. Estava para vencer a do dia dos 20 dias. Gente, não estava vencida. Se eu assinei o contrato em 25 de fevereiro, 6 de março não estava vencida. A pergunta é a seguinte, a senhora negociou com Élcio Franco? Eu não negociei, nós recebemos a intenção de compra e nós não respondemos porque nós não temos capacidade produtiva para atender 50 milhões de doses para o Brasil. Muito obrigado. Para concluir, eu quero dizer, senhoras e senhores, que este contrato bilionário não foi finalizado porque esta CPI descobriu os intermediários dos contratos da compra da vacina no Brasil. São estes mesmos intermediários, como a Precisa, que demonstram irregularidades nas empresas e há uma suspeita de pedidos de propina. Esse governo, senhor relator, é um governo teratológico. É um governo deformado. É um governo que transforma a dor e a necessidade de ter vacina porque atrasou a compra em oportunidade de negócio. Isso é uma deformação, isso é uma monstruosidade, isso é teratológico. Por fim, como todo respeito, a senhora veio aqui, disse que estava exausta, mas quem está exausto somos todos nós. E o povo brasileiro. Em ver aqui pessoas como a senhora que tentam proteger o governo Bolsonaro dos fatos que se sobrepõem às diversas narrativas. O que me deixa intrigado é que a senhora não é comissionada, não trabalha numa empresa privada, mas mantém o mesmo comportamento da tropa de choque do presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, senhor presidente, senhor relator, eu fico indignado com a crueldade, a frieza de tratar uma questão tão importante como a compra de vacinas, ou seja, ter tido a frieza de segurar, ter tido a frieza de dizer que não importava, não compraria vacina, e o povo morrendo. Ter se negado a negociar com a Pfizer, com a Coronavac, com o Butantan, chamando de vacina. Até o momento em que a pressão bate e aí a pressão se legitima para comprar a qualquer preço, a qualquer custo, achando que passaria a boiada dita pelo ministro Salles. Eles queriam e fizeram dessa pandemia um instrumento para passar várias boiadas, inclusive
na compra de insumos estratégicos como vacina durante a pandemia.